primeira aula de estatística. E nessa aula iremos falar sobre os conceitos básicos da estatística. Falaremos também de tabelas e gráficos. Então, o objetivo dessa aula, é entender a importância da estatística na vida diária e profissional, na área da gestão pública, e como utilizá-la da forma correta no nosso dia a dia. Compor tabelas, a partir de dados e fazer gráficos também, ok? Bom, o que é estatística? Então, a definição formal de estatística é a ciência que se ocupa de coletar, organizar, analisar e interpretar dados a fim de tomar decisões. Então, a estatística ela é muito importante na profissão, pois com ela a gente consegue entender com quem estamos trabalhando e aí sim tomar decisões por meio desses dados. Falando em dados, dados são tudo aquilo que consiste de informações que vêm de observações ou então de pesquisas, medidas, respostas, etc. Os ramos da estatística. A estatística ela é dividida em dois ramos, o ramo da estatística descritiva e da estatística inferencial. A estatística descritiva, como o nome diz, ela descreve os dados. Então, nessa parte da estatística, a gente vai trabalhar com os dados, vai coletar os dados, trabalhar com eles e descrever como são os dados. Já na estatística inferencial, nós vamos trabalhar com a parte de análise desses dados e aí sim tomar decisões por meio dessas análises. Dentro da estatística inferencial, a probabilidade tem uma importância fundamental. Quanto ao conceito de população e amostra. A população são todos aqueles elementos que podem participar da pesquisa. Então, esses elementos são as pessoas, os objetos, o que a gente irá observar nessa pesquisa. Mas todas as pesquisas, na maioria das vezes, é feita por uma amostra e não pela população. Então, essa amostra, ela irá representar a população. E ela, para representar a população de maneira fiel, ela tem que ser representativa, Então, a gente irá utilizar algumas técnicas de amostragem. Então, a primeira técnica de amostragem é a amostragem aleatória simples. Nessa amostragem, nessa técnica, nada mais é do que um sorteio. Então, é um sorteio que se faz, dependendo aí da quantidade da população, iremos sortear algumas pessoas para participar dessa amostra. A amostragem aleatória estratificada, ela trabalha aqui com a parte de proporção. Então, são trabalhados nas populações que são separadas por estratos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a população dividida em sexo masculino e feminino, e aí teria que fazer uma proporção das pessoas homens e das mulheres. E nós temos aí a amostragem sistemática. Na amostragem sistemática, ela é aplicada quando a nossa população já está numerada. Por exemplo, uma rua onde nós temos já as casas organizadas, Ou então, por exemplo, uma lista de chamada, uma lista com os IPTUs, pelos números de inscrição na prefeitura. Então, nesse tipo de população que a gente irá trabalhar com a amostragem sistemática. E a amostragem por conglomerado é para trabalhar com regiões. Então, por exemplo, no bairro, a gente vai escolher alguns quarteirões para fazer a pesquisa. Então, é sorteado um bloco e não uma quantidade de pessoas, Seria um bloco de casas, por exemplo. Variável estatística. Então, população é quem está sendo pesquisada. A variável estatística é o que está sendo pesquisada. Então, nessa variável, ela é a característica ou a propriedade que será estudada ou observada na população. E as variáveis estatísticas, elas têm as suas classificações. Elas podem ser divididas em qualitativas ou quantitativas. As qualitativas é uma qualidade e as quantitativas é sempre um numeral. Então, nas qualitativas, elas podem ser divididas em qualitativas nominais e qualitativas ordinais. As qualitativas nominais são as qualidades por si só, cor do cabelo, em quem você vai votar, qual time você torce,
qual bairro você mora. E as qualitativas ordinais são as qualidades que têm alguma classificação. Por exemplo, o nível socioeconômico, o nível de escolaridade, quem chegou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, tudo isso entra como qualitativa ordinal. Quanto às quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas, elas só podem ter números inteiros e as contínuas são os outros números. Então, nas discretas, por exemplo, a gente só vai entrar como variável discreta pessoas, objetos, né? Porque na discreta eu não posso ter, por exemplo, um filho e meio. Então, a gente entra aí como quantitativa discreta. E as contínuas são todas as medidas, né? Altura, peso, volume, tudo isso entra em contínuas. As fases do método estatístico, né? Para fazer uma boa pesquisa, a gente precisa seguir essas fases, né? Começaremos, então, pela definição do problema. Então, por que você vai fazer essa pesquisa? O que você quer saber? Qual é o objetivo dessa pesquisa? No planejamento, nós iremos definir como será feita a coleta, como vai ser, com quem eu vou fazer, qual vai ser a minha amostra, qual o tamanho da minha amostra. Já na coleta dos dados, nós vamos colocar mão à massa, né? Iremos fazer aí a coleta mesmo, né? Sair perguntando ou por e-mail, ou pessoalmente, ou eletronicamente. A apuração dos dados, iremos aí organizar os dados. Então, nessa apuração, nós vamos fazer a contagem dos dados, fazer os cálculos das medidas, e aí a gente já tem aí todos os dados, todas as medidas para analisar essa pesquisa. A exposição ou apresentação dos dados, né? Depois que eu já tenho todos os dados organizados, a gente precisa apresentar os dados. E aí a gente utiliza as tabelas e os gráficos. E a análise dos resultados, que conclusão chegamos, qual a nossa pergunta, se foi respondida e assim por diante, ok? Bom, começaremos aí então falando das tabelas, né? Vamos organizar os dados. As tabelas estatísticas, elas também são chamadas de séries estatísticas, tá? Então, essa tabela, ela tem um padrão, tá? Nesse padrão, ele tem que seguir exatamente desse jeito para fazer uma tabela estatística, né? Então, eu tenho que ter o título da tabela, aqui seriam os cabeçalhos, né? Tanto esse como esse aqui são os cabeçalhos da tabela e a fonte, né? Da onde foi tirada essa pesquisa. Tá? Um detalhe importante é que a tabela estatística, ela não pode fechar aqui do lado, ó, tá? Então, esse lado e esse lado, elas ficam abertos, né? Os dois lados vão ficar abertos, ok? Os gráficos, né? Os gráficos, eles são uma maneira muito importante aí de apresentar os dados. A forma aí de apresentação de dados, ela é uma maneira mais simples para apresentar esses dados, né? E aí nós vamos falar aí de alguns gráficos mais conhecidos. O gráfico, ele precisa ser claro, simples e, lógico, mostrar a verdade, né? Então, nesses gráficos aí não adianta a gente florear muito o gráfico, porque senão ele fica confuso e aí a gente não consegue mostrar os dados de uma maneira simples. Aí ele pode ser representado tanto por figuras como por desenhos. Então, o gráfico também tem aí um padrão, né? Nós temos aqui o título do gráfico, né? Tem que ter o título, o nome dos eixos, certo? A legenda, se precisar, a legenda só é preciso se tiver mais de uma variável, né? Caso contrário, não há necessidade da legenda. E a fonte, né? Que é muito importante também, ok? Nosso primeiro gráfico aí para ser mostrado é o gráfico de linhas, né? Esse gráfico é formado por linhas, ele é muito utilizado para séries onde a gente tem como variável o tempo, tá? Então, são as séries chamadas séries temporais. Então, essa aqui é um gráfico formado aí por linhas. Nesse gráfico, no eixo X, iremos colocar as variáveis. E no eixo Y, nós vamos fazer uma escala para fazer o gráfico. No gráfico de colunas, ele é formado por retângulos. Nesses retângulos, a base dos retângulos são iguais e o que é proporcional ao dado é a altura do retângulo. No gráfico de colunas, também no eixo X são as variáveis e no eixo Y a escala dos dados.
No gráfico de barras, né, é um gráfico também formado por retângulos. Esse aqui é um gráfico em 3D, mas também é um gráfico em 2D, também funciona, né? Então, aqui nós temos aqui um gráfico de barras. No gráfico de barras, no eixo Y é que nós teremos as variáveis e no eixo X é a escala das frequências. Tá? Então, nesse caso, a altura dos retângulos são as mesmas, né? Então, a altura é o mesmo para todos os retângulos e o que vai ser proporcional aos dados é o comprimento do retângulo, ok? O gráfico de setores, ou também chamado como gráfico de pizza, ele é um gráfico formado por um círculo separado por setores. E aí o que é proporcional ao dado é este ângulo, né? O ângulo do setor. Então, cada ângulo aí é proporcional a cada dado, certo? Esse gráfico, ele é muito utilizado quando a gente precisa mostrar uma parte em relação ao todo, ou seja, quando trabalhamos aí com as porcentagens. O histograma, né? No histograma, nós temos aí um gráfico de colunas, só que é um gráfico de colunas grudadinho no outro, porque o gráfico de colunas não pode ser, né, justaposto. E o gráfico de histograma é. Tá? Então, nesse gráfico, ele é utilizado para variáveis contínuas, aonde nós teremos que trabalhar com intervalos de dados. Tá? Então, nesse gráfico, nós teremos aqui um intervalo. Então, cada retângulo não representa apenas uma variável, e sim um intervalo de variáveis. Bom, a aula de hoje falamos aí sobre os gráficos, as tabelas e os conceitos básicos da estatística e esperamos você para a próxima aula. Até breve!